A ideia de atração sempre exerceu um fascínio profundo sobre a humanidade. Desde os primeiros mitos, as pessoas buscam explicações para esse magnetismo invisível que as aproxima, como se forças ocultas regessem os encontros e destinos. No entanto, sob o olhar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, esse fenômeno ganha uma camada mais complexa e reveladora. Para ele, aquilo que chamamos de atração muitas vezes é menos sobre o outro e mais sobre nós mesmos. É o reflexo de um jogo de projeções, onde inconscientemente projetamos conteúdos internos sobre as pessoas que cruzam o nosso caminho. Essa visão rompe a ilusão romântica de que a atração é apenas destino ou química misteriosa. Jung nos alerta que, por trás do encanto inicial, há sempre uma dança entre a consciência e o inconsciente, entre aquilo que vemos e aquilo que não reconhecemos em nós. Ao compreender isso, começamos a enxergar que muito do que acreditamos ser inevitável na atração é, na verdade, um chamado para mergulhar mais fundo em nosso próprio mundo interior. Neste roteiro, vamos explorar a fundo o que Jung chamaria de ilusão da atração, percorrendo os conceitos de projeção, sombra, arquétipos, anima e ânimos, e os riscos e potenciais que emergem quando nos deixamos seduzir por esse espelho psicológico. Serão 8 grandes blocos de reflexão, cada um trazendo camadas mais profundas sobre como a atração, longe de ser um acaso mágico, é um fenômeno que pode nos conduzir tanto à perdição quanto ao autoconhecimento. Quando Jung falava sobre os encontros humanos, ele frequentemente lembrava que o outro não é apenas um indivíduo externo, mas também um espelho vivo das partes que habitam dentro de nós. A atração, nesse sentido, é muitas vezes a linguagem simbólica através da qual o inconsciente se comunica. Aquela sensação súbita de encantamento pode não ser sobre a pessoa em si, mas sobre aquilo que ela desperta em nós. É o inconsciente dizendo: aqui está algo que você ainda não reconheceu em si mesmo. Essa compreensão desmonta a ideia de que a atração é puramente mágica ou predestinada. Embora haja fatores biológicos e sociais envolvidos, o que Jung traz é a noção de que a psique projeta conteúdos reprimidos ou não integrados sobre o outro. Essa projeção cria uma aura de mistério e fascínio, mas que, em última instância, é mais sobre a nossa própria mente do que sobre quem temos diante dos olhos. A ilusão da atração nasce justamente dessa confusão entre o que pertence a nós e o que pertence ao outro. É por isso que muitas relações intensas começam com um brilho quase hipnótico e, com o tempo, desmoronam sob o peso da realidade. Quando a projeção se desfaz e enxergamos a pessoa como ela realmente é, muitas vezes nos perguntamos: o que eu vi nela? Esse momento é o despertar do encanto. E pode ser doloroso, mas também libertador. Pois quando a ilusão se quebra, abre-se a oportunidade de reconhecer e integrar aquilo que, até então, estava escondido em nosso interior. A projeção é um conceito central na psicologia junguiana. Para Jung, o ser humano dificilmente enxerga o outro de forma totalmente objetiva. Sempre há um filtro invisível composto por nossas experiências, feridas, desejos e medos. Esse filtro colore a forma como interpretamos as pessoas, e, sobretudo, aquelas por quem sentimos uma atração irresistível. O que parece uma conexão mágica pode, na verdade, ser a projeção de nossos conteúdos inconscientes. Quando projetamos, não estamos apenas admirando ou desejando o outro, estamos transferindo para ele aspectos que ainda não reconhecemos em nós. Projetamos nossa própria força na pessoa que achamos carismática, nossa doçura na pessoa que nos encanta pela ternura, ou até mesmo nossa sombra naqueles que nos provocam repulsa. No caso da atração, a projeção é frequentemente confundida com destino ou paixão, criando a ilusão de que encontramos alguém único, quando na verdade estamos diante de uma imagem psíquica. Esse fenômeno explica por que tantas vezes nos apaixonamos por pessoas que, racionalmente, não fazem sentido para nós. É como se houvesse uma força invisível empurrando-nos para repetir padrões. Mas, na realidade, o inconsciente busca expressar seus conteúdos não reconhecidos, esperando que possamos integrá-los. A verdadeira tarefa não é se perder na projeção, mas aprender a retirá-la gradualmente, enxergando o outro não como tela de nossos desejos, mas como um ser humano real, com suas próprias luzes e sombras. Um dos aspectos mais fascinantes do pensamento de Jung é o conceito de ânima e ânimos. Ele afirmava que, no inconsciente do homem, existe a figura da ânima, a representação do feminino interior, enquanto no inconsciente da mulher existe o ânimos, a representação do masculino interior. Quando nos sentimos atraídos por alguém,
Muitas vezes estamos projetando essas imagens arquetípicas internas sobre aquela pessoa. A ilusão da atração se intensifica justamente porque essas projeções carregam uma energia poderosa. Ao encontrarmos alguém que parece corresponder à nossa ânima ou ao nosso ânimos, a sensação é de completude, de encontro com a alma gêmea. Mas o que realmente acontece é que a pessoa externa se torna um recipiente para nossas imagens internas. É como se estivéssemos nos apaixonando não pela pessoa em si, mas pelo reflexo do nosso inconsciente que ela encarna. Esse processo pode ser tanto enriquecedor quanto perigoso. Enriquecedor porque o encontro com a ânima ou o animus desperta em nós potenciais latentes, abre portas para a criatividade, espiritualidade e amadurecimento. Mas perigoso porque, se ficamos presos à ilusão, corremos o risco de idealizar demais, de não enxergar a realidade do outro e de viver relações que, no fundo, são projeções de nossas próprias necessidades não resolvidas. Jung chamava de sombra todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou não queremos reconhecer. Curiosamente, é justamente essa parte oculta que muitas vezes se manifesta através da atração. Quem nunca se sentiu magneticamente atraído por alguém que representava o oposto do que considerava adequado ou saudável? Esse tipo de atração é um convite do inconsciente para olhar para a própria sombra. A ilusão da atração, nesse caso, nasce da projeção da sombra no outro. Aquilo que não aceitamos em nós é projetado naquela pessoa que nos parece misteriosa, perigosa ou até errada. É o fascínio pelo proibido, pelo diferente, pelo que nos tira da zona de conforto. Embora possa levar a experiências intensas e até destrutivas, essa forma de atração também tem um papel essencial: mostrar que nossa psique é mais ampla do que nossa consciência admite. Entretanto, se não reconhecemos esse mecanismo, ficamos presos em ciclos de relacionamentos caóticos, acreditando que há algo irresistível no outro, quando, na verdade, é nossa sombra nos chamando para ser vista. Ao invés de viver esse padrão como um destino, Jung propunha que o indivíduo tomasse consciência. Por que essa pessoa me atrai tanto? O que ela desperta em mim que eu escondo de mim mesmo? Esse é o caminho de transformar a ilusão da atração em autoconhecimento profundo. Um dos maiores riscos da ilusão da atração é a idealização. Ao projetar conteúdos internos sobre alguém, construímos uma imagem quase perfeita dessa pessoa, como se ela fosse a resposta para todos os nossos anseios. Esse encantamento pode ser arrebatador no início, mas carrega em si a semente da decepção. Afinal, ninguém pode sustentar por muito tempo a carga de uma idealização que não corresponde à realidade. Jung observava que, quando idealizamos, não vemos o outro como ele é, mas como gostaríamos que fosse. Essa discrepância entre a projeção e a realidade inevitavelmente leva a desilusões. A pessoa idealizada começa a mostrar falhas, imperfeições e limitações, e o castelo de encantamento desmorona. Muitos relacionamentos acabam nesse momento, porque a ilusão inicial não resiste ao teste da convivência real. O aprendizado, segundo Jung, não é abandonar a atração, mas reconhecer que ela contém projeções. O processo de retirar gradualmente a idealização e enxergar o outro em sua humanidade é uma das tarefas mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais transformadoras. Quando conseguimos atravessar essa fase, a relação deixa de ser uma prisão de ilusões e se torna um espaço de crescimento mútuo, enraizado na realidade. Quantas vezes nos vemos atraídos sempre pelo mesmo tipo de pessoa, mesmo sabendo que o resultado tende a ser doloroso? Esse fenômeno, que parece quase um karma pessoal, é descrito por Jung como uma compulsão inconsciente de repetição. A ilusão da atração se manifesta quando acreditamos que cada novo encontro será diferente, mas no fundo estamos revivendo o mesmo padrão psíquico. Isso acontece porque a psique busca constantemente integrar seus conteúdos não resolvidos. O inconsciente nos direciona para pessoas e situações que refletem nossas feridas internas, como se dissesse: aqui está novamente a sua lição, até que você a aprenda. A atração irresistível é, nesse sentido, menos uma coincidência e mais um chamado do inconsciente para a cura. Porém, se permanecemos inconscientes, acabamos vivendo ciclos repetitivos de frustração. Só quando paramos para refletir sobre a raiz dessas atrações é que podemos romper o ciclo. Perguntar-se: o que em mim continua atraindo esse tipo de situação? É o primeiro passo. Dessa forma,
O que parecia uma maldição ou destino inevitável se revela como uma oportunidade de crescimento interior. Apesar de todos os riscos e ilusões, Jung via a atração também como um portal para o processo de individuação, o caminho de integração e amadurecimento do ser. Cada encontro que nos fascina ou perturba traz consigo uma chave para compreender aspectos mais profundos de quem somos. Atração não é apenas sobre o outro, mas sobre nós em relação ao outro. Quando reconhecemos as projeções, integramos a sombra e retiramos as idealizações. A atração deixa de ser uma prisão e se torna um professor. Ela nos mostra o que precisamos desenvolver, curar ou equilibrar em nós mesmos. Nesse sentido, a ilusão da atração pode ser vista como o primeiro estágio de um processo que, se bem vivido, leva ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual. Assim, em vez de rejeitar a atração como algo ilusório, Jung nos convida a transformá-la em consciência. Cada encontro, cada fascínio e cada decepção podem ser degraus no caminho de nos tornarmos mais inteiros. A atração, nesse olhar, é tanto armadilha quanto oportunidade. Depende do nível de consciência com que nos relacionamos com ela. Despertar da ilusão da atração não significa perder a magia da vida ou se tornar cético. Pelo contrário, é aprender a viver os encantos sem se perder neles. É reconhecer que, por trás da chama que acende entre duas pessoas, existe uma dança psicológica de projeções, sombras e arquétipos. Quando sabemos disso, podemos viver os relacionamentos com mais profundidade e menos ingenuidade. O despertar acontece quando deixamos de esperar que o outro preencha nossos vazios internos e passamos a assumir a responsabilidade por eles. Quando não buscamos no outro a nossa metade perdida, mas sim um companheiro de jornada. É nesse ponto que a atração deixa de ser uma ilusão paralisante e se transforma em um encontro verdadeiro, entre dois seres inteiros que compartilham suas imperfeições e riquezas. Esse despertar exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável. Mas é também libertador, pois quando aprendemos a enxergar o outro como ele é e a nós mesmos como realmente somos, a vida deixa de ser guiada por ilusões e passa a ser orientada pela consciência. Esse é o verdadeiro presente da psicologia junguiana: transformar o fascínio da atração em um caminho de autoconhecimento e individuação. Quando Jung apresentou ao mundo a ideia do inconsciente coletivo, ele trouxe a noção de que não carregamos apenas experiências individuais, mas também imagens universais, símbolos e padrões que moldam a forma como percebemos a vida. Esses padrões, que ele chamou de arquétipos, influenciam fortemente a forma como sentimos e vivemos a atração. Nesse sentido, a ilusão da atração não é apenas pessoal, mas também coletiva. Somos guiados por imagens ancestrais que repetem papéis ao longo das gerações. É por isso que tantas histórias de amor parecem seguir roteiros semelhantes, como se estivéssemos encenando mitos antigos em nossa vida cotidiana. A donzela em busca do herói, o amante apaixonado que tudo sacrifica, o salvador que deseja resgatar a alma ferida. Esses arquétipos estão gravados no inconsciente coletivo e emergem quando nos sentimos atraídos por alguém. O perigo está em confundir o papel arquetípico com a realidade concreta da pessoa diante de nós, vivendo um encantamento que muitas vezes não tem base no real. A ilusão nasce quando projetamos no outro não apenas nossas sombras pessoais, mas também essas imagens coletivas. Passamos a acreditar que encontramos o herói, a musa, a alma gêmea idealizada. No entanto, aquilo que vemos é uma máscara arquetípica, um mito reencenado pela psique. Quando despertamos para esse processo, percebemos que a verdadeira jornada não é procurar fora o arquétipo perfeito, mas reconhecer que esses símbolos vivem em nós e podem ser integrados sem que precisemos aprisionar o outro no papel de personagem de uma história ancestral. Depois de compreender a projeção, a sombra, a ânima e o ânimos, e até mesmo o peso dos arquétipos coletivos, surge a pergunta: como transformar a atração em algo mais real e saudável? Jung acreditava que a resposta está na consciência. A atração em si não é um erro. Ela é um impulso vital, uma energia que pode tanto nos cegar quanto nos iluminar. O que define o caminho é a forma como escolhemos nos relacionar com ela. Transformar a atração em amor consciente significa, antes de tudo, retirar as projeções. É enxergar a pessoa diante de nós não como salvadora, nem como culpada, mas como um ser humano completo, com luzes e sombras próprias. Esse reconhecimento exige maturidade, porque implica abrir mão das idealizações confortáveis. Ao mesmo tempo,
Abre a porta para um encontro mais profundo, em que duas pessoas se reconhecem em sua verdade e decidem caminhar lado a lado. O amor consciente não elimina o fascínio nem a magia da atração. Ele os ressignifica. A paixão inicial pode continuar a existir, mas deixa de ser um encantamento ilusório e passa a ser uma chama alimentada pelo respeito, pela lucidez e pelo cuidado mútuo. Nesse estágio, a atração deixa de ser uma prisão de ilusões e se torna uma força criativa, capaz de sustentar relações duradouras e transformadoras. É nesse ponto que a ilusão se dissolve, e descobrimos que o verdadeiro poder da atração não está em nos fazer perder a razão, mas em nos conduzir à consciência e ao encontro verdadeiro com o outro. A ilusão da atração, segundo Jung, não é um erro da natureza, nem um acaso sem sentido. É uma linguagem simbólica através da qual o inconsciente busca se expressar. Cada projeção, cada idealização, cada padrão repetido é um convite para olhar mais fundo em nós mesmos. Quando permanecemos inconscientes, a atração nos prende em ciclos de decepções. Mas quando despertamos, ela se torna um portal para a integração da psique. No fim das contas, o que chamamos de atração é tanto sobre o outro quanto sobre nós. É um espelho que reflete nossas partes esquecidas, nossas feridas e nossos potenciais. Jung nos convida a atravessar a ilusão para alcançar a realidade mais profunda, a de que somos seres em constante construção e que cada encontro é uma oportunidade de nos tornarmos mais inteiros. Assim, a atração deixa de ser apenas um jogo de ilusões e passa a ser uma força de transformação. Ela nos ensina que o verdadeiro amor não nasce da idealização ou da projeção, mas da consciência. E quando chegamos a esse ponto, descobrimos que a maior atração que podemos viver é aquela que nasce do encontro sincero entre duas almas que, livres das ilusões, escolhem caminhar juntas na jornada da vida.